Então, vamos retomar aqui a nossa conversa sobre os conceitos fundamentais sobre o método científico, né? O histórico, como as coisas funcionam, como a comunidade científica se apropria de um determinado assunto. Então, existem dois tipos de ciência, né? Uma que a gente chama de ciência normal e a outra que a gente chama de ciência revolucionária. Elas se dão em momentos específicos. Durante o período de ciência normal, os cientistas se dedicam a fortalecer os conhecimentos por meio de novas experiências, testes dos principais dogmas. Na verdade, é uma ciência incremental. A gente vai desenvolvendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais em cima dos conhecimentos pré-adquiridos. A ciência revolucionária se dá quando um paradigma é substituído em todo ou em parte por outro. Por exemplo, Ptolomeu e Aristóteles eram adeptos do geocentrismo, né? Então, a Terra como centro do nosso sistema solar. Mas Aristarco de Samos e Copérnico advocavam pelo heliocentrismo. Quando ficou claro que o heliocentrismo era o que valia, o paradigma do geocentrismo foi completamente substituído pelo heliocentrismo. Um outro caso, um pouquinho mais complicado, é quando a gente pensa em termos da física relativística e a física clássica, e a física quântica e a física clássica. Na verdade, a física clássica não deixou de valer. No dia a dia, quando a gente pega o carro e anda aí a 80 km por hora, o que vale é a física clássica. A física relativística vale quando algum objeto viaja com velocidades próximas à velocidade da luz. Então, naquele limite de validade, é a física relativística que vale. Então, ela só substituiu a física clássica num determinado domínio. A mesma coisa se dá com a física quântica. A física quântica, ela só vale num domínio no qual a gente tem coisas muito pequenininhas, né? Na escala atômica, ou na escala nuclear, na escala nanométrica. Na nossa escala do dia a dia, a gente continua vivendo pelo que determina a física clássica. Portanto, não existe colchão quântico, não existe travesseiro quântico e outras enganações quânticas que aparecem aí na moda. Cientistas famosos como Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein, Liz Meitner, Stephen Hawking, Charles Darwin, Linus Pauling, eles só fizeram propostas revolucionárias por causa da existência da ciência normal. Então, essa ciência que foi desenvolvida incansavelmente antes dessas pessoas super importantes também foi corroborada por outros cientistas que analisaram essas propostas diferentes, revolucionárias, e as validaram. Então, percebam que esses milhares de cientistas testam, expandem e desenvolvem aplicações dessas teorias revolucionárias são fundamentais. Então, a comunidade científica tem um papel enorme. Talvez não houvesse um Einstein se muita coisa relacionada com as trocas de paradigma não tivessem sido desenvolvidas antes dele. O mesmo se dá com relação a outros cientistas famosos. Num debate científico, o ônus da prova sempre cabe a quem afirma. Então, se eu disser que alguma coisa é verdadeira, eu tenho que provar que aquilo é verdadeiro. Então, vou voltar de novo para a física, porque é a minha área, mas isso vale em qualquer área do conhecimento. A física é uma ciência empírica. Então, quando alguma coisa é proposta, ela tem que ser corroborada experimentalmente. Então, eu vou dar aqui para vocês um caso no qual o Brasil teve um papel preponderante, que é o caso do eclipse de Sobral. Sobral é uma cidadezinha que fica lá no Ceará. A teoria da relatividade geral de Einstein, de 1916, previa que a luz sente a distorção do espaço-tempo causado por objetos massivos. Então, isso é mais ou menos como se eu pegasse um lençol e jogasse uma bola de boliche nesse lençol, esse lençol vai se distorcer. Como é que a gente vai verificar que isso é verdade quando a gente olha para o universo? O próprio Einstein propôs que talvez um eclipse fosse possível para explicar essa situação. E, de fato, em 1919, houve um eclipse, e aí veio uma equipe comandada por Arthur Eddington e Henrique Morizzi, que trabalhava na época no Observatório Nacional, e eles verificaram que o eclipse solar pôde comprovar a distorção do espaço-tempo, comprovar que isso era real,
por meio de fotografias que foram tiradas durante e depois do evento. Então, quando a gente olha para o céu noturno, a gente mais ou menos percebe a localização de um determinado objeto, né? Mas e no céu diurno, né? Se esse objeto estiver muito próximo do Sol, como é que a gente percebe isso? Então, essa foi a experiência que comprovou que a relatividade geral estava correta. Se você quiser saber mais sobre esse assunto em especial, tem um vídeo no canal Mulheres da Ciência, onde isso está bem explicado com todos os detalhes. Mas aqui o que eu queria dizer é que o ônus de comprovar vale para os cientistas que estão querendo provar uma determinada hipótese. Uma outra pessoa que trabalhou muito com metodologia científica e discutiu filosofia da ciência foi Karl Popper. Em 1935, ele escreveu um artigo sobre a lógica da investigação científica. Na época, ele pertencia a um grupo de cientistas, um grupo de filósofos do Círculo de Viena, que advocava que bastava que algo fosse verificável. O Popper disse que, além da verificabilidade, era importante que os testes, que as teorias que estavam sendo propostas também fossem falseáveis, isso é, era importante formular uma hipótese que leve a perceber que a teoria formulada é falsa ou não. Então, por exemplo, quando a gente pensa em termos do princípio da incerteza de Heisenberg da física quântica, ela é verificável e ela é falseável. Mas se eu disser, por exemplo, amanhã alguém vai morrer, é verificável, provavelmente alguém vai morrer, e ela não é falseável. Então, essa discussão sobre o verificável e falseável também acabou contaminando ou ajudando o desenvolvimento da ciência moderna. Um exemplo importante, né, que a gente está vendo agora de como a ciência funciona é a teoria de Darwin, né? Então, Darwin disse algo assim: não é a espécie mais forte, nem a espécie mais inteligente que vai sobreviver. É a espécie que melhor se adaptar, né? Quando houver uma mudança no meio, aquela mais adaptável é que vai sobreviver. E agora, nessa época de Covid-19, a gente vê algumas provas cabais de que essas teorias científicas valem. Por exemplo, a gente sabe que a imunização depende das vacinas. A gente sabe que as vacinas podem mutar, variante Delta, variante Gama. Isso é a teoria da evolução de Darwin na prática. As pessoas acreditem nela ou não, ela está valendo. A gente sabe que as vacinas para gripe precisam ser tomadas todos os anos, porque o vírus da influenza, não precisa nem ser a Covid, a influenza normal, né, a mais comum, sofre mutações adaptativas. E a gente também sabe que a ciência é lenta, ou que a ciência tem o seu tempo. A gente sabe que a vacina demorou, nesse caso ela foi relativamente rápida, porque já tinha uma plataforma colaborativa disponível, a importância das comunidades científicas. A gente sabe que os assintomáticos podem transmitir a doença e não manifestá-la, e agora tem estudos sendo feitos para saber quanto tempo dura a imunização da doença, da vacina e assim por diante. Portanto, o consenso científico não é algo imediato. Muitas vezes ele demora a ser atingido. Enquanto ele não é atingido, né? E que foi esse momento que a gente viveu aí recentemente. Como é que a gente deve lidar com isso? A gente deve usar o famoso princípio da precaução. Por exemplo, máscaras. Qual o efeito colateral de usar máscaras? Nenhum. Na dúvida, use. Cloroquina. Qual o efeito colateral de tomar cloroquina? Existem muitos, conhecidos há muito tempo. Na dúvida, não tome. A última coisa que eu queria falar, agora nesse nosso módulo, é que não existe ciência sem patrocínio público. Então, tem aqui um gráfico que mostra estatísticas do Centro Nacional de Ciência e Engenharia dos Estados Unidos, e eu escolhi os Estados Unidos porque é o país que é capitalista, né, o mais capitalista de todos, né, pelo menos é o que nós imaginamos, e a gente vê, olhando para esse gráfico, que a maior parte do financiamento da pesquisa, e aí ele vai de 1990 a 2016, tem origem federal, são fundos públicos.
Depois tem um pouquinho de financiamento estadual, né? Também como no Brasil existem várias regiões. E lá tem alguma captação de recursos de universidades, um pouquinho de indústrias e um pouquinho que vem de outras fontes. Mas não haveria ciência produzida se não fosse o recurso público investido nela. Nesse momento é isso. E no próximo módulo, a gente vai ver quanto que a gente detecta erros, fraudes e como é que a gente discute ética na ciência.